Números, capítulo 26. Depois da praga, o Eterno disse a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote Arão: Contem toda a comunidade de Israel por famílias, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, que estejam aptos a servir no exército de Israel. Moisés e Eleazar obedeceram à ordem do Eterno e anunciaram ao povo nas campinas de Moabe: Façam a contagem de todos os homens com 20 anos de idade ou mais. O povo de Israel que saiu da terra do Egito: Ruben, o filho mais velho de Israel. Os filhos de Ruben: Enoque e o clã Enoquita, Palu e o clã Paluíta, Esrom e o clã Esronita, Carmi e o clã Carmita. Esses eram os clãs de Ruben. Totalizavam 43.730 homens. Os filhos de Palu: Eliabe. Os filhos de Eliabe: Nemuel, Datã e Abirão. Esses foram os mesmos Datã e Abirão que se rebelaram contra Moisés e Arão na rebelião de Corá contra o Eterno. A terra abriu a boca e os engoliu, junto com todos os partidários de Corá, que morreu quando o fogo os consumiu, todos os 250. Depois de todos esses anos, eles ainda são um sinal de advertência. Mas a linhagem de Corá não desapareceu. Os filhos de Simeão, por clãs: Nemuel e o clã Nemuelita, Jamim e o clã Jaminita, Jaquim e o clã Jaquinita, Zerá e o clã Zeraíta, Saul e o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão. Totalizavam 22.200 homens. Os filhos de Gade, por clãs: Zefon e o clã Zefonita, Rage e o clã Ragita, Suni e o clã Sunita, Osni e o clã Osnita, Eri e o clã Erita, Arode e o clã Arodita, Areli e o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Totalizavam 40.500 homens. Er e Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os filhos de Judá, por clãs: Selá e o clã Selanita, Pérez e o clã Perezita, Zerá e o clã Zeraíta. Os filhos de Pérez: Esrom e o clã Esronita, Ramul e o clã Ramulita. Esses foram os clãs de Judá. Totalizavam 76.500 homens. Os filhos de Issacar, por clãs: Tola e o clã Tolaíta, Puá e o clã Punita, Jazube e o clã Jazubita, Sinrom e o clã Sinronita. Esses foram os clãs de Issacar. Totalizavam 64.300 homens. Os filhos de Zebulon, por clãs: Sered e o clã Seredita, Elom e o clã Elonita, Jaleel e o clã Jaleelita. Esses foram os clãs de Zebulon. Totalizavam 60.500 homens. Os filhos de José, por clãs, por meio de seus filhos Manassés e Efraim. Por meio de Manassés: Maquir e o clã Maquirita. Maquir era o pai de Gileade. Gileade e o clã Gileadita. Os filhos de Gileade: Gezer e o clã Gezerita, Eleque e o clã Elequita, Asriel e o clã Asrielita, Siquém e o clã Siquemita, Semida e o clã Semidaíta, Réfer e o clã Referita. Zelofeade, filho de Réfer, não teve filhos, somente filhas. Os nomes delas eram Maalá, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés. Totalizavam 52.700 homens. Os filhos de Efraim, por clãs: Sutela e o clã Sutelaíta, Bequer e o clã Bequerita, Taã e o clã Taanita. Os filhos de Sutela: Herã
e o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim. Totalizavam 32.500 homens. Esses todos foram os filhos de José, por clãs. Os filhos de Benjamim, por clãs: Belá e o clã Belaíta, Asbel e o clã Asbelita, Airã e o clã Airamita, Sufã e o clã Sufamita, Rufã e o clã Rufamita. Os filhos de Belá por meio de Arde e Naamã, Arde e o clã Aredita, Naamã e o clã Naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim. Totalizavam 45.600 homens. Os filhos de Dan, por clã: Suã e o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan, todos clãs suamitas. Totalizavam 64.400 homens. Os filhos de Azer, por clãs: Imna e o clã Imnaíta, Isvi e o clã Isvita, Berias e o clã Beriaíta. Os filhos de Berias: Éber e o clã Eberita, Malquiel e o clã Malquielita. Azer também tinha uma filha, Sera. Esses foram os clãs de Azer. Totalizavam 53.400 homens. Os filhos de Naphtali, por clãs: Jazeel e o clã Jazeelita, Guni e o clã Gunita, Gezer e o clã Gezerita, Silém e o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naphtali. Totalizavam 45.400 homens. O número total do povo de Israel: 601.730. O Eterno disse a Moisés: distribua a herança da terra segundo a população. Um clã maior receberá uma herança maior. Um clã menor receberá uma herança menor. Cada um receberá sua herança segundo o número dos nomes alistados. Providenciem para que a terra seja distribuída por sorteio. A herança de cada clã está baseada na população. O número de nomes alistados em cada tribo de antepassados, dividida por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Estes são os números dos levitas por clã: Gerson e o clã dos Gersonitas, Coate e o clã dos Coatitas, Merari e o clã dos Meraritas. Os clãs levitas também incluíam o clã Libnita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Amrão. A mulher de Amrão era Joquebede, descendente de Levi, nascida numa família de levitas durante os anos no Egito. Joquebede deu à luz a Arão, Moisés e a irmã deles, Miriam. Arão foi pai de Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. No entanto, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram sacrifícios não autorizados na presença do Eterno. O número de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade ou mais chegou a 23.000. Eles não foram contados com o restante do povo de Israel, porque não receberam herança da terra. Esses são os que foram alistados por Moisés e o sacerdote Eleazar no recenseamento do povo de Israel, feito nas campinas de Moabe, às margens do Jordão e diante de Jericó. Nenhum deles havia sido alistado por Moisés nem pelo sacerdote Arão no recenseamento do povo de Israel, feito no deserto do Sinai, pois Deus tinha dito: eles morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviverá, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números, capítulo 27. As filhas de Zelofeade tinham uma petição. Seu pai era filho de Réfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, e pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. As filhas se chamavam Maalá, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Elas vieram à entrada da tenda do encontro, puseram-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar,
e diante dos líderes da congregação e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não fez parte daquele bando rebelde de Corá. Ele morreu pelos próprios pecados e não deixou filhos homens. Mas porque o nome de nosso pai deveria desaparecer do clã só porque não tinha filhos homens? Portanto, queremos uma herança entre os parentes de nosso pai. Moisés levou a questão ao Eterno. O Eterno julgou e determinou: As filhas de Zelofeade estão certas. Dê a elas uma terra como herança entre os parentes do pai delas. Dê a elas a herança do pai delas. Depois, diga ao povo de Israel: Se um homem morrer e não deixar filho homem, passem a herança dele à sua filha. Se ele não deixar filha, deem a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem sua herança aos irmãos do pai dele. Se seu pai não teve irmãos, ela deve ser dada ao parente mais próximo, para que a propriedade permaneça na família. Esse é o procedimento padrão a ser adotado pelo povo de Israel, conforme o Eterno ordenou. O Eterno disse a Moisés: Suba ao monte da serra de Abarim e observe a terra que estou dando ao povo de Israel. Depois que a tiver contemplado, você se reunirá aos seus antepassados. Sim, você se reunirá a eles, como aconteceu com seu irmão Arão. Isso se deve aos dias em que a congregação se queixou no deserto de Zim, e vocês não me honraram diante deles, na questão da água em Meribá, discussão, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés respondeu ao Eterno: Que o Eterno, o Deus dos espíritos de toda a humanidade, aponte um homem sobre esta comunidade, para que a conduza e mostre o caminho a eles, levando-a de volta para casa, e para que a comunidade do Eterno não seja como ovelhas sem pastor. O Eterno disse a Moisés: Convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Ponha-o diante do sacerdote Eleazar e de toda a congregação, e comissione-o diante dos olhos de todos. Transmita a ele sua autoridade, para que toda a congregação de Israel preste atenção ao que ele disser e obedeça a ele. Ele deverá consultar o sacerdote Eleazar, que depois de consultar o oráculo de Urim, passará a ele as orientações do Eterno. Ele comandará o povo de Israel, toda a comunidade, em tudo o que fizer. Moisés seguiu as ordens do Eterno. Ele levou Josué e o pôs diante do sacerdote Eleazar, aos olhos de toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, conforme as orientações do Eterno.